Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália do blog Bits and Bobs e hoje eu estou aqui para falar de Harry Potter. Eu estou participando de um projeto chamado Vamos Reler Harry Potter, que foi lançado pelo Who's Geek e pelo Universo ao Quadrado. A ideia é você reler Harry Potter, ou ler pela primeira vez, se no caso você nunca leu. Onde é que você estava todo esse tempo que você ainda não leu Harry Potter? Onde? No mês de janeiro a gente leu Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esse aqui é o primeiro livro que eu tive da série. Ele tem mais ou menos assim uns 15 aninhos. Vocês podem ver que o meu livro está bem surradinho, porque ele foi realmente muito lido. Achei legal de reler essa história agora, porque eu tô agora com 26 anos. A primeira vez que eu li eu tinha 11 ou 12 anos, então faz bastante tempo. A primeira coisa que eu reparei é que o primeiro capítulo ele é focado nos Dursley, na família dos tios do Harry. Antes mesmo do Harry ir parar lá na família deles. Eles estão lá na vida normalzinha deles, o tio Walter tá indo trabalhar. E aí ele começa a perceber umas coisas estranhas acontecendo. Pessoas com vestes estranhas, pessoas falando coisas estranhas, gente muito extravagante. Então ele já começa a perceber que alguma coisa está acontecendo. Depois a gente tem aquela cena clássica do professor Dumbledore com a professora Minerva conversando e tal, largando o Harry no batente dos Dursley. Mas, em geral, o mundo bruxo estava comemorando a derrota de Lord Voldemort. E aí a gente vai para o segundo capítulo, onde o Harry já está crescidinho, ele já está com quase 11 anos. A gente vê como o Harry era maltratado pelos tios. E a gente já fica com a peninha dele, coitadinho, assim. Teve uma vida miserável ali até ali, né? Já no início também a gente vê a senhora Fig ser mencionada. No início, nesse livro, ela não tem importância, ela é só mencionada. Mas depois, no futuro, a gente descobre que a senhora Fig conhecia o mundo mágico e ficava ali meio de olho no Harry. Uma coisa que todo mundo que está relendo o livro reparou, e eu reparei também, é que a gente não tinha noção de quanto tempo o Harry demorava para chegar em Hogwarts. Ele só vai chegar em Hogwarts lá pela página 100. E tem coisas que se você está mais lembrando do filme, e faz muito tempo que você não leu o livro, você não vai lembrar. Por exemplo, o Harry conhece o Draco na loja da Madame Malkins, enquanto ele está ali comprando as vestes de bruxo dele. O Malfoy tinha comentado sobre as casas, né, sobre a Sonserina, sobre a Lufa-Lufa. E aí quando ele comenta com o Hagrid a respeito, pergunta o que é Lufa-Lufa, o que é Sonserina. O Hagrid que dá a primeira impressão que a gente tem nas casas. Ele que fala que a Lufa-Lufa só tem panacas e que a Sonserina só tem bruxos do mal, basicamente. Se você está lendo o livro pela primeira vez, você já começa a ter um preconceito com a Lufa-Lufa, um preconceito com a Sonserina. O Harry vai ali em vários lugares, compra todo o material dele, já vai conhecendo várias coisas e depois ele volta para casa dos Dursley. Isso é uma coisa que eu realmente não lembrava. E na verdade faz sentido se você pensar, porque o aniversário do Harry, que é onde a gente começa ali o livro, ele recebe as cartas, conhece o Hagrid, vai pro Beco Diagonal. O aniversário dele é no dia 31 de julho. E as aulas começam no dia 1º de setembro em Hogwarts. Então ele ainda tem todo o mês de agosto para esperar até ir para Hogwarts. E quem leva ele para a estação são os tios dele. E aí os tios dele ainda deixam ele lá dizendo: boa sorte, agora como é que você vai ir, né? E ele fica: meu Deus, como é que eu vou achar essa plataforma 9 3/4? Cacete! Só existe plataforma 9, plataforma 10, não tem nada no meio. Daí ele começa a achar que foi tudo uma grande pegadinha. Até que ele conhece a família Weasley que ajuda ele a atravessar a plataforma e tudo mais. Aí ele já conhece o Rony, conhece a Hermione. Então tudo isso aconteceu. A gente conheceu os Dursley, a gente conhece o Harry. O Hagrid vai lá resgatar o Harry, lê a carta pra ele, ele descobre que é um bruxo, ele vai pro Beco Diagonal, ele compra todos os materiais dele, ele volta pra casa, passa um mês e aí isso tudo foram as 100 páginas do livro. Até ele chegar em Hogwarts. Outra coisa que eu não lembrava é que na cerimônia de seleção, o chapéu seletor, ele canta. É isso mesmo, ele canta uma musiquinha para se apresentar.
E depois que tem toda a cerimônia de seleção, também cantam o hino de Hogwarts. Hogwarts tem um hino, está todo lá escrito no livro. O que eu achei mais surpreendente e que eu não me lembrava é que a gente tem muito poucos detalhes sobre as aulas em Hogwarts. Quando eu era criança, eu me lembro de fantasiar muita coisa, assim, fantasiar aula de poções, aula de feitiços e tal, e eu pensava que o livro era mais detalhado. A parte das aulas acaba sendo meio que um pano de fundo para a história que está acontecendo. As coisas vão acontecendo muito rápido. Algumas aulas a gente tem um pouquinho mais, como por exemplo a aula do professor Snape, que já de cara a gente descobre que ele não gosta muito do Harry, que ele já vai pegando no pé do Harry e a gente passa a odiar aquele professor, assim como ele, pensando, meu Deus, o Harry já sofre um monte, coitadinho. Chega lá o professor, mal conhece ele, já tá ali enchendo o saco dele, tirando pontinhos da Grifinória por causa dele. Depois disso, a gente tem aquela aula de voo, em que o Harry e o Draco, que já não são amigos, né, eles têm ali uma briguinha e tal, porque o Draco pegou o Lembrol do Neville, daí o Harry sai voando e tal, e aí o Draco se assusta, porque ele achava que o Harry não sabia voar. Mas o Harry tinha ali uma aptidão natural pro voo, e saiu correndo e pegou o Lembrol no ar. Nisso a professora Minerva viu o que estava acontecendo e tal, viu que o Harry tinha potencial, e aí ele acabou virando o apanhador da Grifinória. Então o Harry só se tornou o apanhador da Grifinória por causa do Draco Malfoy. O Draco ele desafia o Harry para um duelo, só que na verdade era uma cilada mesmo. E aí a Hermione tenta impedir eles de irem pro duelo e tal. Ela disse, não, vocês vão ser pegos e tal. Uma coisa que eu não lembrava é que nessa parte do duelo o Neville vai junto com eles. O Neville, não sei se vocês se lembram, ele tinha se machucado na aula de voo, e aí quando ele voltou ele não sabia a senha, tipo o Neville, né? Então ele estava do lado de fora esperando alguém para passar para entrar. O Harry e o Rony estavam indo pro duelo e a Hermione estava do lado de fora tentando impedir eles de saírem. Aí no fim, quando ela viu que não ia rolar, ela tentou voltar e a mulher gorda não estava lá. Então, no fim, Harry, Rony, Hermione e Neville não tiveram como voltar para dentro. Então foram todos pro duelo. Na verdade, eles quase são pegos por causa do Pirraça, que é um poltergeist. O Pirraça é um personagem que aparece bastante nos livros, é um personagem bem legal. Só que se você só viu os filmes, você não conhece ele, porque ele não está nos filmes. Outra coisa interessante é que a Hermione só vai ficar amiga deles depois da metade do livro, lá pela página 156. Daí acontece toda aquela história do ovo de dragão, que o Hagrid ganha de um desconhecido, e aí ele começa, enfim, a cuidar do ovo de dragão, enfim, fazer o ovo de dragão chocar, e aí nasce o Norberto. E aí os meninos, como eles sabiam que o dragão ia acabar crescendo muito, tal, ia acabar destruindo a cabana do Hagrid, e era legal também ter um dragão, eles foram se livrar do dragão, mandando o dragão pro Carlinhos, que é o irmão do Rony, que cuida de dragões na Romênia. Eles acabaram ficando tão eufóricos que deu tudo certo, que eles conseguiram levar o Norberto. Eles esquecem a capa de invisibilidade no alto da torre. E aí eles estão voltando e são pegos. E aí, por causa disso, eles acabam pegando uma detenção na Floresta Proibida. E aí, na Floresta Proibida, que o Harry tem o primeiro encontro dele com o Lord Voldemort. Depois disso, eles acabam ligando os pontos. Aquela criatura bebendo sangue de unicórnio era o Lord Voldemort tentando voltar. Eles achavam que o Snape estava tentando pegar a pedra para fazer o Lorde das Trevas voltar ativa. E é aí que eles resolvem ir para o terceiro andar e tentar impedir o Snape de pegar a pedra. Eles passam pelo Fofo, e aí começam a passar por todos os feitiços. O feitiço da Professora Sprout, que era aquela planta do Visgo do Diabo. Depois eles passam por aquela sala cheia de chaves voadoras. Depois eles passam por aquele maravilhoso xadrez de bruxo. E é legal que cada uma dessas fases é a habilidade de um deles que faz eles passarem. Na parte do Visgo do Diabo, foi a Hermione que conseguiu passar, porque ela lembrou das coisas que ela tinha lido nos livros dela. Na de feitiços foi as habilidades do Harry como apanhador, que fizeram ele conseguir pegar a chave certa.
Depois, as habilidades do Rony no xadrez de bruxo fizeram eles vencer aquela batalha. E aí, tem uma coisa que eu não me lembrava, e que é uma cena muito legal, que é a etapa das poções, que foi preparado pelo Snape, que tinha um enigma com várias poções, onde uma delas te faria passar adiante para onde estava a pedra, e uma delas te faria voltar. E aí só tinha o suficiente para um dos dois beberem. A Hermione conseguiu usar da lógica para decifrar qual era a poção correta, e ela deu pro Harry continuar e pegou aquela certa para voltar e para chamar ajuda, chamar o Dumbledore e tudo mais. E aí o Harry consegue passar por todas essas etapas, e no final, o que a gente está esperando encontrar? O Snape. Mas o que a gente encontra? O professor Quirrell. Então a gente passou o livro inteiro achando que o professor Quirrell era um coitadinho que estava sendo ameaçado pelo professor Snape, e que o professor Snape queria pegar a pedra, quando na verdade o professor Quirrell era o malvado da história, que estava ajudando o Voldemort. Todo o desfecho do Harry lutando com o professor Quirrell e o Voldemort e tudo mais dura apenas 6 páginas no livro, mas é muito intenso, então acaba sendo bem marcante essa cena. Depois que passa tudo isso, que ele recupera a pedra, que enfim ele derrota o Lord Voldemort mais uma vez, ele vai parar na enfermaria e tudo mais, e tem aquela conversa linda com o Dumbledore, e ali ele descobre que o professor Snape estava tentando proteger ele durante aquele ano. E mesmo assim, por mais um tempo a gente ainda não conseguiu gostar do professor Snape. A gente só vai entender o professor Snape, o personagem dele, mais pra frente na história. E no final de tudo, eu achei que tem algumas mensagens muito legais nesse livro, como por exemplo, o valor da amizade, não subestimar as pessoas, não julgar as pessoas pela aparência, dar um voto de confiança para aquela pessoa nerd que ela pode ser legal, como ser corajoso, no caso do Neville, por exemplo, as habilidades de cada um no final terem sido importantes para o Harry conseguir chegar naquele desfecho, foi uma coisa muito importante, porque mostra pra gente na vida que é assim que a gente consegue passar pelos problemas da gente. E eu amei reler Harry Potter, estou aqui com um caso de amor com o meu livro. Na verdade, eu já estou atrasada com este vídeo, e eu já estou lendo o segundo, que é o livro de fevereiro. Estou atrasada com o vídeo, porque eu terminei de ler esse livro no meio de janeiro. Se você quer participar com a gente, ainda dá tempo, esses livros são pequenininhos. A gente vai terminar os livros em julho, junto com o aniversário do Harry. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque esse é o primeiro vídeo do canal, mas ainda vão ter muitos outros vídeos aqui sobre Harry Potter, sobre nerdices, sobre DIY, sobre sabe-se lá mais o que. E se você está participando, ou se você já leu, escreve aqui nos comentários qual é a parte do livro que você mais gostou, o que você achou dessa releitura depois de muito tempo, há quanto tempo você é fã de Harry Potter, quanto tempo faz que você leu os livros, conta tudo aqui pra mim que eu quero saber, tá? Beijo e até a próxima! Deixa lá o que eu tô falando, né? Mas tudo bem, não vamos cortar esse negócio na edição.